Você já se perguntou por que, em alguns momentos da vida, é tão difícil confiar que Deus está nos guiando? Muitas vezes, as circunstâncias parecem nos sufocar, a gente olha para o futuro e só vê neblina, incerteza, como se o caminho estivesse encoberto. Nesses momentos, a fé se torna um verdadeiro desafio. A gente quer respostas imediatas, quer que Deus nos mostre exatamente para onde está nos levando. Mas Ele não trabalha assim, e isso pode ser difícil de aceitar. A fé, no fundo, não se trata de enxergar com os olhos, mas de confiar com o coração. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, é aí que Deus está nos ensinando a depender inteiramente dele. C.S. Lewis, um dos grandes pensadores cristãos, uma vez disse algo que nos faz refletir sobre isso. A fé é o ato de segurar em algo que a razão aceitou, apesar das mudanças de humor. Pense nisso por um momento. Nossa fé, muitas vezes, oscila com o nosso estado emocional. Um dia, estamos confiantes e cheios de esperança, no outro, as dúvidas começam a surgir. Mas Deus nos convida a segurar firme, a acreditar, mesmo quando nossas emoções tentam nos enganar. Quando olhamos para as Escrituras, a história de Abraão é um exemplo perfeito disso. Deus chamou Abraão para sair de sua terra e seguir rumo a um lugar que ele ainda mostraria. Abraão não sabia para onde estava indo, mas confiou na promessa de Deus. Hebreus 11:8 nos lembra: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Imagine essa cena. Deus dizendo para você, seja em oração, tocando o seu coração fortemente. Vá, eu vou te mostrar o caminho no tempo certo. Você teria essa coragem? Você está disposto a confiar nesse caminho? Abraão teve. E essa mesma confiança que ele depositou em Deus é a que nos é pedida hoje. Às vezes, a gente se sente como se estivesse andando em um caminho totalmente escuro, sem saber qual será o próximo passo. Tudo parece confuso, como se o silêncio de Deus estivesse ensurdecedor. Mas é nesse silêncio, nessa escuridão, que ele trabalha de forma mais profunda. Nossa fé não é provada nas épocas de bonança, mas sim nas tempestades, nos momentos em que o nevoeiro da vida parece mais denso. 2 Coríntios 5:7 nos encoraja: pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. E viver por fé significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de lugar. C.S. Lewis também traz uma verdade simples, mas poderosa. A fé, a verdadeira fé, começa quando você deixa de confiar em si mesmo. É aqui que as coisas ficam realmente desafiadoras. Não se trata apenas de acreditar que Deus existe, mas de confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. Entregar-se à vontade de Deus é dar um salto no escuro, sabendo que Ele está lá para te segurar. Então, quando a estrada da vida parecer nebulosa, lembre-se disso. A fé é confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, guiando seus passos, mesmo que você não consiga ver o próximo movimento. Ele te conhece melhor do que você se conhece. E, assim como Abraão, você também está sendo chamado a uma jornada que pode não fazer sentido agora, mas que te levará exatamente para onde você precisa estar. Você já se perguntou por que a fé parece tão forte em alguns momentos, mas tão frágil em outros? Às vezes, é como se estivéssemos firmes em nossa confiança em Deus, mas basta uma notícia ruim, uma demora na resposta, e essa fé começa a vacilar. E é exatamente aí que entra a persistência. Cultivar a fé não é um evento único, é um hábito, algo que precisamos alimentar todos os dias. C.S. Lewis escreveu algo que ilustra isso de maneira brilhante. Os maus momentos são exatamente aqueles em que mais precisamos lembrar o que acreditamos. Ele estava certo. É fácil ter fé quando tudo vai bem, quando as orações são respondidas rapidamente. Mas e quando o silêncio de Deus parece durar uma eternidade? E quando a dúvida começa a sussurrar em nosso ouvido que talvez Ele tenha se esquecido de nós? Aí é que a persistência na fé se torna essencial. A fé é como uma planta que precisa ser regada continuamente. E sabe como fazemos isso? Através da oração, da leitura da palavra e da busca constante pela presença de Deus. Parece simples, mas no meio da correria da vida, quantas vezes você deixa isso de lado? Em Romanos 10:17, somos lembrados de que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que, se não estamos constantemente ouvindo a voz de Deus através das Escrituras, nossa fé enfraquece. E talvez você esteja se perguntando: mas eu já orei tanto, já li tanto a Bíblia, por que ainda me sinto assim?
A verdade é que a persistência não significa que a dúvida desaparecerá de vez. C.S. Lewis, em toda sua sabedoria, disse algo profundamente humano. Não se pode dizer que tenha fé em Cristo, se não se tenta fazer aquilo que Ele nos ordenou. E uma das coisas que Jesus nos ordena é permanecer firmes, continuar orando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos deu uma lição poderosa sobre persistência na parábola da viúva insistente, em Lucas 18:1-8. Ela continuava pedindo justiça ao juiz, incansavelmente, até que finalmente foi atendida. E Jesus conclui essa parábola com uma pergunta desafiadora. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Persistir na fé, especialmente quando as respostas parecem distantes, é uma prova de que estamos verdadeiramente entregues a Deus. Não porque queremos respostas imediatas, mas porque confiamos em quem Ele é, independentemente do que vemos ao nosso redor. Lewis também nos lembra que a fé é um mecanismo que nos faz persistir em uma ação, mesmo quando os sentimentos falham. Em outras palavras, a verdadeira fé não é medida pelos momentos em que estamos animados ou otimistas, mas pelos momentos em que, apesar de tudo, continuamos buscando a Deus. Mesmo quando não sentimos sua presença, mesmo quando o silêncio dele nos incomoda. Você pode estar esperando uma resposta há dias, meses ou até anos. Pode até se sentir cansado. Mas aqui está a verdade. Deus honra aqueles que continuam firmes. Gálatas 6:9 nos encoraja a não desanimar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Esse é o poder da persistência. A fé é um processo diário, não um evento isolado. E quanto mais cultivamos esse hábito, mais fortes nos tornamos. Não porque as coisas ficam mais fáceis, mas porque nossa confiança em Deus se aprofunda. Você já se perguntou se está no lugar certo, no caminho certo, na direção que Deus realmente planejou para a sua vida? Às vezes, parece que estamos parados, perdidos em meio a tantos obstáculos, e nos perguntamos se realmente chegaremos aonde deveríamos estar. Mas aqui está a verdade: Deus não comete erros. O destino que Ele preparou para você é real, é certo, e Ele está te guiando para esse lugar, mesmo que agora você não consiga enxergar com clareza. C.S. Lewis, com sua sabedoria única, disse algo profundo. Quando estamos fazendo a coisa certa, mas isso não parece fazer diferença alguma, é fácil parar de acreditar. Mas isso, na verdade, é a fé verdadeira. Continuar, mesmo quando não há sinais imediatos. Talvez você tenha essa sensação agora, como se nada estivesse acontecendo, como se os seus esforços não estivessem sendo recompensados. Mas o caminho para o destino que Deus tem para você não é feito apenas de passos grandiosos, mas também daqueles momentos em que você persiste, confia, e segue mesmo sem ver o que está adiante. Na Bíblia, em Jeremias 29:11, Deus declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso significa que, mesmo quando as coisas não fazem sentido, Deus tem um plano perfeito. Ele está trabalhando em detalhes que você ainda nem imagina, e cada passo que você dá, por menor que pareça, está te levando para esse destino. Agora, eu sei que pode ser difícil acreditar nisso quando tudo ao seu redor parece estar dando errado. Talvez você sinta que está no meio de um deserto, que as portas estão fechadas, ou que o silêncio de Deus seja o único som que você consegue ouvir. Mas saiba que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Às vezes, é no meio da dor e da confusão que Ele nos leva a refletir e a confiar mais profundamente em seus planos. O silêncio pode ser parte do processo de levar você ao seu destino. Em Provérbios 3:5-6, somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso é poderoso. Muitas vezes, tentamos entender o que está acontecendo à nossa volta, tentamos planejar tudo, controlar os resultados. Mas Deus nos diz que não precisamos fazer isso. O que precisamos é confiar nele, e Ele endireitará as nossas veredas. A chave está na entrega, em reconhecer que o destino divino não é construído pela nossa própria sabedoria, mas pelo cuidado amoroso de Deus. E se ainda há dúvidas sobre o caminho que você está trilhando, lembre-se de que Deus não desperdiça nenhum momento. Cada lágrima, cada desafio, cada passo incerto faz parte da jornada que Ele escreveu para você. C.S. Lewis escreveu: O que quer que seja que você está destinado a fazer, Deus te guiará, e os obstáculos não são nada além de oportunidades disfarçadas. Talvez o que você vê como desvio seja, na verdade, uma parte essencial do processo.
Talvez aquilo que você pensou que fosse o fim seja, na realidade, o ponto exato onde Deus começa algo novo. O seu destino, o verdadeiro destino que Deus preparou, não é algo que você constrói sozinho. É um presente, um caminho divino traçado com cuidado, desde antes de você sequer imaginar. Portanto, confie. Mesmo que você não veja a estrada toda, acredite que Deus está te levando exatamente para onde você precisa estar. Você já parou para pensar que cada passo que você dá, mesmo aqueles que parecem insignificantes ou dolorosos, está te levando para um propósito maior? Às vezes, estamos tão focados no que está errado, no que ainda não aconteceu, que esquecemos de uma verdade fundamental. Deus nunca perde o controle. Ele está tecendo algo muito maior do que seus olhos podem ver agora. Talvez você tenha passado por noites escuras, momentos em que o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Talvez tenha se questionado, se perguntado onde Ele está em meio à sua dor. Mas, sabe, C.S. Lewis nos lembra que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. E pode ser que as suas lágrimas, as suas orações sem resposta, estejam ecoando no céu, movendo o coração de Deus de maneiras que você ainda não pode compreender. O grande ensinamento aqui é que a fé verdadeira não é construída na ausência de dificuldades, mas na persistência apesar delas. A fé é continuar andando, mesmo quando você não vê o caminho à frente. É confiar que, no fim, todas as peças se encaixarão e que, quando você olhar para trás, verá que Deus estava te guiando o tempo todo. E sabe de uma coisa? Ele ainda está te guiando. Neste exato momento. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja. Porque o Deus que prometeu jamais te abandonar, não falha. Romanos 8:28 nos assegura. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que cada dificuldade, cada incerteza, cada momento de espera faz parte de um plano maior, um plano perfeito. Então, não desista. Continue caminhando, continue acreditando. O seu destino está nas mãos de um Deus que te ama além da compreensão, que te conhece melhor do que você mesmo. E, quando o tempo dele chegar, você verá que o seu caminho estava sempre certo, sempre sob o olhar cuidadoso de quem te criou para um propósito eterno. Porque ele vai te levar até lá. Confie nele. Palavra do dia: lembre-se de que a fé não é algo passivo. É uma escolha ativa de confiar em Deus, dia após dia, mesmo quando nossos sentimentos nos dizem o contrário. Deus vai te guiar para o seu verdadeiro destino, mas você precisa estar disposto a entregar o controle nas mãos dele. Cultive a fé, e o caminho será revelado. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, compartilhe e curta o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.